está escrito, né? Certo? Então, vai ficar num nível muito superficial. Vai atingir a metafísica, que são três, né? São três, né? São três proporções. O físico, o doutrinário e o metafísico. Né? Se você não compreender a doutrina, você nunca vai poder alcançar esse estado, que é um estado padrão do universo, podemos pôr desse jeito, porque ele existe em várias instâncias, na maçonaria também, de certa forma, aqueles que conseguem alcançar um nível mais sutil de compreensão, né? Quando a gente está desenvolvendo as nossas reuniões ali, certo? Tem essa proporção. O templo maçônico, ele representa isso daí, ele representa um polo. O polo é um ponto de convergência, um link, a gente pode pôr, né? Nos dias de hoje, a gente fala link. É um link do plano físico com o plano metafísico. Quando eu falo metafísico, é espiritual, sabe? Só que é igual à religião? Não. A gente entende, né? A gente consegue perceber na nossa grande ignorância como seres muito materiais e pouco sutis, que existe algo a mais, né? E o que a maçonaria fala também, né? Existe algo a mais, né? Não é entender que existe uma divindade, não é como é que a gente pode pôr lá, os rituais falam muito, não é uma qualidade da pessoa mais desenvolvida. Até aquele cara das cavernas, né, viu o fogo acontecer e observou que aquilo existia algo a mais que ele não conseguia compreender. Né? Vem dessa pegada aí, né? Então, para se compreender as religiões e compreender a maçonaria, a fórmula é a mesma. Não basta você entender somente a história. Você tem que compreender a história, a doutrina, para tentar alcançar níveis mais sutis, que eu chamo a metafísica, né? E a maçonaria é uma corrente tradicional, né? E quando eu falo tradição, é a pura tradição. Tradição é um conjunto de conhecimentos oriundos de uma fonte supra-humana. Ou seja, são vários e vários conhecimentos que estão espalhados pela história da humanidade, nos grandes sábios, em Pitágoras, nos grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente, que se dedicou muito nos 14 livros que ele escreveu sobre metafísica. Fantástico, né? São pessoas assim, eu tenho algumas pegadas minhas aí, para quem me conhece, né? Tem aquelas historinhas assim que o cara fala assim, os meus heróis morreram de overdose, né? Sim. Que daí quem é da nossa época aí sabe do que eu tô falando, né? Só que eu faço a minha versão, que eu falo assim, ó, meus heróis não morreram de overdose. São Aristóteles, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que são os caras que, se você entender o que eles estavam falando, né, você tem todos os argumentos e toda a base para você viver uma vida feliz e plena de conhecimento, né? Nessas três caboclo, como a gente fala aqui em Curitiba, nesses três caras, né? Quando eu falo cara, no melhor dos sentidos, obviamente, né? Nessas três grandes figuras, grandes personagens, ícones, né? Dois canonizados, inclusive, né? Obviamente, um era pagão, mas os outros dois canonizados dentro da linha cristã, né? Tem conhecimentos fantásticos, muitas vezes conhecidos de forma superficial pelas pessoas, até muitas vezes por acadêmicos, que eu converso, pô, você conhece o São Tomás de Aquino? Ah, conhece um pouquinho lá da súmula teológica, dei uma olhada por cima. Cara, para entender as coisas, precisa de aprofundamento. E entender o contraste, por que aquilo acontecia, né? Que daí assim, vamos dizer, desde o começo do canal, eu falava muito da questão da antropologia da maçonaria. Certo. Falava muito da antropologia. Antropologia no sentido de procurar entender a sociedade naquele determinado momento que aconteceu aquela coisa. Porque mudou muito, né, Luiz? A maçonaria do início do século para a maçonaria de hoje, né? Ela teve umas voltas, quer ver? Se a gente vamos pegar a história do desenvolvimento da maçonaria, né? Então você pega a história, você vai ver que nós temos o que eu chamo assim de ponto base. Eu tenho uma pancada assim, de reservas aí, com uma série de coisas que são faladas aí por várias pessoas em relação à maçonaria, certo? E tenho as minhas teses, né, como eu falo, a respeito do assunto. Então, como eu falei, a maçonaria se trata de um ponto de convergência. Quando que ocorreu esse ponto de convergência? 24 de julho de 1717, quando foi fundado a Grande Loja de Londres e Westminster, né? Já existia um movimento maçônico, obviamente, né? Porque essa reunião, na verdade, ela foi constituída por 4 lojas: Ganso e a Grelha, a Copa, a Uva, a Coroa e a Maçã.
Certo. Eram 4 lojas que se juntaram para fazer uma reunião, para montar o esquema que a gente conhece hoje, né? Falando para maçons aqui, o esquema obediencial. São as potências. Né? O que é uma potência? Potências regulares e reconhecidas? Sim, mas o que é uma potência no sentido da palavra? Aquilo que tornar-se-á. Existe uma criança é um adulto em potencial. Se tudo der certo. Se não sofreu um acidente, então ela vai se tornar um adulto. Ela é um adulto em potência. E eu acho muito interessante, porque essa palavra, né, que hoje nós maçons acabamos usando assim, de uma forma tão banal, vamos pôr desse jeito. Potência, ali a gente entende, para nós a gente entende que é um aglutinado, é um escritório, né, ou um cartório, né, que expede os diplomas, né, os comunicados, faz os eventos, as lojas estão sob esse guarda-chuva das potências, né, mas esse nome é muito importante, porque isso vai se tornar alguma coisa. Então, já daquele tempo, já se utilizava esse termo, né, vamos montar o sistema obediencial, né, lojas subordinadas a uma associação maior, né, que a maçonaria, assim a gente pegar juridicamente falando, não é nada mais do que uma associação. Exatamente. Então, as lojas se subordinam a uma determinada potência que vai criar determinados regramentos que essas lojas vão ter que, de uma forma ou outra, se subordinar. Começou o sistema obediencial, né? E voltando à história, que é muito interessante a gente observar quem foram os caras que estavam lá. Como eu falei, o Desaguliers, né? Cara, o cara não era pedreiro, velho. O cara era um doutor em direito canônico, um sacerdote anglicano consagrado e era um inventor. Participava de uma instituição lá que foi fundada por Robert... já lembro. Foi fundado, que chama Royal Society. Né? Um dos fundadores veio lá da Escócia, né, e trouxe uma vertente muito interessante da maçonaria. Robert Murray, viu? Ficando velho, né? Você pensa no troço, daí foge o nome, mas é assim mesmo. Então, veio lá da Escócia, né? Foi um dos fundadores da Royal Society, que era uma sociedade, um clube de cavalheiros, basicamente, uma academia, melhor falando, né? O que a gente entende hoje como universidade, que era dedicado ao estudo e desenvolvimento das ciências. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.